Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Universo KG, o nosso espaço de trocas, de conexões, de muito confronto também, mas sempre à luz da Palavra de Deus e, claro, embasado em muita neurociência, comportamento e relações humanas, onde a gente fala sobre os assuntos que envolvem o nosso universo, o universo feminino. Hoje, o nosso papo está profundo e também muito estratégico e bem do jeitinho que vocês sabem que eu gosto, que é misturando tudo isso que eu já falei. Comportamento, propósito, liderança, o peso real das relações humanas. Esse tem sido, inclusive, um dos temas que eu mais tenho estudado e pesquisado, unindo toda a minha experiência e toda a minha bagagem de mais de 25 anos como jornalista na área da comunicação, com aquilo que eu realmente sou apaixonada, a neurociência, as pessoas, o comportamento humano, né? Gente que gosta de gente. E eu posso te falar, esse assunto é urgente, porque o que a gente não entende, a gente tende a rotular. E o que a gente não conhece, normalmente a gente rejeita. E é assim que as famílias, empresas, igrejas e até as amizades estão adoecendo. Agora, de onde é que vem isso? Nós vamos começar do começo, porque falamos tanto em gerações. Porque esse tema tem sido tão falado. Essa catalogação vem dos estudos de sociólogos e até demográficos que analisam como grandes fatos históricos, avanços tecnológicos e mudanças culturais moldam o jeito de uma geração pensar, sentir, se expressar. E é por isso que hoje convivem pelo menos 4 gerações ativas no mesmo ambiente. Olha só isso, seja dentro de casa, no escritório, como eu disse, na igreja ou em qualquer lugar onde há gente trocando ideias e valores, lá estão praticamente, no mínimo, 4 gerações. Agora, quem são essas gerações? Eu vou fazer uma rápida explicação só para você entender quais são as gerações, quais os anos que cada uma corresponde e saber também qual você se encaixa. Olha só, a geração Baby Boomers, aquela de pessoas nascidas entre os anos de 1946 até 1964, é uma geração marcada pelo pós-guerra. Trabalho pesado, trabalho duro, uma hierarquia forte, lealdade à empresa e ao nome, sabe? Tradição. É isso que marca muito os Baby Boomers. A geração X, 1965 até 1980. É a mais independente, crítica, viveu a transição ali do analógico para o digital, aprendeu a equilibrar tradição e mudança, ou seja, ela já dá alguns passos à frente do Baby Boomers, certo? Agora vamos para os Millennials, 1981 até o ano 2000. Esses aí já vieram com a internet, com a globalização, questionam estruturas rígidas, buscam propósito antes do crachá. Já entendeu onde eu vou chegar, né? E aí, a geração Z, a famosa Gen Z, que está tão em alta e a gente vê tanto se falar nela, né? Os nascidos entre os anos de 2001 até 2012. Eles já nasceram digitais. Falam por memes, emojis, vídeos curtos, são rápidos, intensos, engajados e odeiam enrolação. São direto ao ponto. E é o que a gente vê, né? Agora, cada uma fala quase um dialeto próprio, uma linguagem própria, uma forma de se expressar. E se não tiver alguém para traduzir, gente, vem cá, vira um caos. Os impactos disso no dia a dia, quais são? Talvez você esteja vivendo isso, né? Mas eu vou trazer números aqui para você não achar que é só empírico, que é só o dia a dia. Não, tem ciência, tem pesquisa, tem dados. E esses dados apontam que mais de 67% das empresas relatam conflitos causados pelo choque entre essas gerações. 60% dizem que só o fato de cada geração preferir um canal, um gosta de e-mail, por exemplo, o outro vive no WhatsApp, o outro ali no Slack, já cria uma confusão e um estresse no ambiente. E mais, segundo a Universidade de Massachusetts, quando a diferença de idade entre o líder e o liderado passa de 12 anos, a janela ali entre eles, a produtividade pode despencar mais de 35%, mais exatamente 37%. Mas isso não está só no mercado de trabalho, não. Está dentro das casas.
pais e filhos que não conseguem conversar sem que haja uma discussão. Os avós, então, que não entendem a cabeça dos netos, os irmãos que vivem em bolhas digitais, sabe? Como se fossem fechados ali, naquela esfera, tão diferentes que quase não se cruzam. Nas igrejas, ministérios com jovens ultraconectados, mas que não têm paciência para os protocolos. E aí acabam até desrespeitando hierarquias. E líderes mais maduros que acham que isso é falta de respeito, é claro. E é aí que mora o gargalo. Porque sem diálogo saudável, sem ajustarmos o jeito de ouvir e falar, a saúde relacional, que foi o tema do episódio passado, some. A saúde social vai pelo ralo. Mas vamos lá, tem o outro lado. E se cada geração é moldada por vivências únicas? Imagina o potencial, gente, que isso tem quando existe exatamente o contrário, a conexão. Quando elas começam a se alinhar e falar, não vou dizer a mesma língua, mas pelo menos apontarem para a mesma direção. Os baby boomers trazem sabedoria, estabilidade, uma visão de longo prazo. A geração X é estratégica, sabe atravessar as crises. Os millennials colocam alma, questionam o porquê, dão significado. E a Gen Z, a geração Z, traz a ousadia, a autenticidade, a velocidade, o ritmo, a paixão. Agora, quando há entendimento, é claro, né? E aí um aprende com o outro, uma geração se conectando à outra. Os jovens ajudam a destravar a tecnologia, a cultura digital, o comportamento de consumidor, a experiência do cliente que a gente tanto fala hoje. Já os mais velhos oferecem a visão, a profundidade. É assim que times crescem, que lares se tornam espaços seguros, que igrejas não perdem a sua relevância. Agora, foi percebendo tudo isso nos meus treinamentos, por onde eu passo, nas empresas, também no poder público, na comunicação pública, dentro de casa, porque eu tenho 2 da geração Z, inclusive, aonde quer que a gente esteja e tem pessoas trocando ideias, valores, eu percebi esse tipo de comportamento e decidi aprofundar o tema. E uni aí os meus mais de 25 anos de comunicação com os estudos fundamentados em neurociências e comportamento em relações humanas e criei um programa específico para trabalhar isso, para ajudar famílias, ajudar líderes, por meio do núcleo corporativo da Escola de Comunicação e Artes, a ECOA, que é o nosso braço educacional do ecossistema KG Inteligência e Comunicação. E a gente tem feito um trabalho, gente, que graças a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, tem tido muitos frutos. Frutos saudáveis, transformações incríveis têm acontecido e então nasceu o programa Voz e Cultura Relacional, que é uma jornada para diagnosticar, corrigir e potencializar a comunicação e as relações internas, transformando equipes em times com propósito claro, com vínculos saudáveis. O cuidado que você, empreendedor, empresário, líder das instituições, do poder público também, precisam ter com as conexões internas. E isso é proteger aquilo que vocês têm de mais precioso, o capital principal de qualquer empresa, que são as pessoas. Isso é segurança. É a segurança para garantir que diferentes vozes possam não só coexistir, mas somar, serem complementares. Mas é claro que o meu xodó, vocês mulheres, não iam ficar fora disso não, né? Tem também uma imersão, um programa específico para vocês, que é a já conhecida VIP, Voz, Influência e Posicionamento. E eu já estou com a lista de espera para o VIP Experience, que vai ser a minha mentoria individual aberta pela primeira vez em grupo, ou seja, toda a intensidade de entrega de conteúdo, de transformação pessoal que as minhas alunas passam comigo ao longo de 3 meses, vocês vão receber em um dia. Imagina a potência. Então já começa a se preparar. É claro que depois eu vou fazer um acompanhamento daquelas que quiserem, mas é para as mulheres que querem ocupar os seus espaços com clareza, confiança, mulheres que estão em transição de carreira, que foram promovidas e agora estão naquela situação, meu Deus, antes eu era uma com eles, agora eu sou uma sobre eles. Como administrar isso? Para onde ir? Sabe esses processos que muitas vezes a gente vive como mulher mesmo, de ter uma identidade camuflada, apagada, lugares, ambientes onde não podemos ser protagonistas da própria vida. Eu não vou só falar para você, sai de lá. Não, muitas vezes Deus te plantou lá para você florescer lá,
para você transformar exatamente esse ambiente. Mas para isso, você precisa aprender a se posicionar. Você precisa aprender a colocar a sua voz para o mundo. É isso e muito mais que você vai aprender comigo na VIP Experience. A data, o local, se você quiser saber mais detalhes, é lógico que eu vou dar, mas você tem que entrar nesse número aqui, no nosso grupo, na nossa lista de espera, que lá você vai ter muito mais detalhes. Já chama aquela amiga que você sabe que precisa vivenciar esse momento, essa amiga que está tinindo ali. Carol, vai ter oratória? Muito, bastante. Só que entenda uma coisa, eu não vou trabalhar a sua oratória sem antes trabalhar quem você realmente é. A sua identidade e o fortalecimento da sua mensagem, que para mim, sem dúvidas, é o fundamento, é a base para você voar como uma oradora, uma comunicadora. Porque foi nesse lugar que eu mesma cheguei até aqui. Foi porque eu passei por todo esse processo que eu me tornei uma comunicadora. Não foi só a academia, não foi só o banco de faculdade. E tudo isso eu vou te ensinar. Enfim, vai ser uma revolução que você vai ter com resultados imediatos por meio de muito exercício, prática, técnica, claro, network, mulheres que estão na mesma pegada aí que você, que querem esse mesmo tipo de transformação e, de novo, tudo com muito embasamento científico, técnico e empírico, de vivências também ao longo de todos esses anos. Agora, repito, entra nesse número que está aparecendo na sua tela, me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que você vai ter acesso também através do nosso canal Mulheres de Legado, o canal que a gente tem lá no Instagram, há bônus exclusivos, há muita coisa bacana, porque eu sei que mulheres de legado são mulheres posicionadas e aquelas que ainda acham que não tem um lugar de posição, deixa eu te falar uma coisa, tem um programa específico sobre isso. Liderança não é sobre o cargo, liderança é sobre o impacto que você causa nas pessoas ao seu redor. Por isso, se posicione, assuma esse papel. Como eu disse, muitas vezes o Senhor te plantou em lugares justamente para você fazer a diferença lá. E você está aí querendo abandonar, querendo deixar. Não, se reconecta com a sua mensagem, com o propósito. Começa a pensar, o que eu posso fazer diferente? Sabe, um processo de autopercepção, autoavaliação, olhar para dentro de você e entender que nem sempre é sobre o outro, mas na maioria das vezes é sobre nós mesmas. Nós precisamos olhar para dentro e entender por que estamos onde estamos. Não estou dizendo para você ficar insistindo e dando murro em ponta de faca até se machucar, não é sobre isso. Mas se você não tem uma direção clara para sair desses lugares, então permaneça onde você está. Uau! Dito isso, agora a gente vai para aquele momento muito especial, que é um dos meus momentos favoritos, sem dúvida, e eu sei que de muitas de vocês, que é o nosso momento Café e Ele. É claro que eu sempre tenho aqui comigo a Biscoitê, a boutique de biscoitos mais charmosa aqui de Mato Grosso, que fica no Pantanal Shopping e também no Shopping Estação. Na Biscoitê você encontra aquela delícia de biscoitinho, cafés, cappuccino, chás. Gente, cada ida lá é uma experiência diferente, viu? E também presentes. Eu brinco que ali cada embalagem é colecionável, então tudo que você leva você quer guardar, porque são embalagens lindas que já te encantam já no primeiro olhar. E a Biscoitê também é tão nossa parceira que ela tem liberado um cafezinho. Se você mostrar que é seguidora do Universo KG e da Biscoitê, é claro, você vai ganhar aquele expresso caprichado, feito na hora. É só mostrar lá que você é uma seguidora ou até um seguidor nosso que você vai poder desfrutar do seu cafezinho. E conforme o prometido, sim, nós sorteamos e já temos a ganhadora da nossa cesta preparada com muito carinho pela Biscoitê, viu? Está lá no nosso Instagram da Biscoitê, do Universo KG e também no meu, para você que é a nossa ganhadora já ficar ligada. E sim, dia 16 de agosto, vim tomar um café comigo e receber o seu presente. Eu vou te esperar, só nos chamar lá, também no nosso direct, que a gente vai amar te receber e entregar o seu presente. E esse dia 16 você pode levar suas amigas também, viu? A gente vai preparar um espaço muito caprichado, muito gostoso para um tempo de mesa, de trocas, é claro, regado. Se você não toma café, não tem problema, vai ter alguma coisa lá que eu sei que vai te agradar e eu vou te esperar. Lá no Pantanal Shopping, dia 16, eu vou fazer a entrega dessa cesta. Se você não foi a ganhadora, não tem problema. Como eu já disse, você pode também ir lá e desfrutar desse momento junto com a gente. Vai ser um tempo de mesa incrível
e eu te espero. Agora, para a nossa devocional, é claro que eu vou continuar falando desse tema tão vivo, rico, potente, mas também polêmico e necessário, que é a comunicação entre as gerações aqui nessa nossa devocional. Eu quero lembrar logo de Provérbios, lá no capítulo 20, no versículo 29, acompanha comigo. Diz o seguinte: a beleza dos jovens está na sua força, mas a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Ou seja, de início a gente deve reforçar que, independente de idade e de estação da vida, é claro, é sobre honrar o que cada fase traz. É saber que o vigor precisa sim da experiência, a experiência precisa do vigor para continuar viva, latente. Liderar, seja a sua casa, sua equipe, seu ministério, os lugares por onde você está, é ter esse olhar estratégico, é criar espaços onde uma geração não anule a outra, nem se coloque como melhor que a outra, mas que ela amplifique essas vozes, onde identidade, voz, influência, propósito caminhem juntos. Então, fica aqui o convite para você que sente que a sua família, seu time precisam avançar nisso, que não querem só coexistir, mas se entender de verdade, avançar. Fica de olho então, porque vem aí a VIP Experience também, lembrando, o nosso programa Voz e Cultura Relacional, que vai aprofundar sim esse tema dentro do mundo corporativo e também de uma forma individual. E se você quiser saber mais, me chama no WhatsApp, no direct, a nossa equipe vai te atender, vai te orientar, o número está aqui na tela e lembra, o seu legado começa na forma como você escolhe se comunicar hoje. E como eu disse há alguns programas atrás, comunicar exige coragem. Então não é porque você se sente intimidado nos seus ambientes que você deve silenciar. Você deve, muito pelo contrário, se inspirar e avançar. Porque como eu sempre gosto de falar, nós fomos feitos por Deus para nos relacionar. Somos seres relacionais. E o principal ativo, a maior ferramenta, instrumento que Deus nos deu para que isso aconteça é a comunicação. Então, se as nossas relações não estão como deveriam estar, e aqui trazendo para fechar sobre o nosso tema de hoje, se vocês não têm se entendido porque a diferença de idade tem falado mais alto, então dá passos atrás. A comunicação do Mestre Jesus, ela é fundamentada principalmente nesse ponto. Jesus sabia modular a comunicação. Jesus conseguia falar com crianças, mas também com os fariseus, mas também com seus discípulos, com letrados, com analfabetos, com todo tipo de pessoa. E se nós temos ele como exemplo, então por que não seguir? Por que não olhar? Por que não desenvolver a empatia, a compaixão? Por que não trabalharmos isso em nós e através de nós? Fica aqui então essa reflexão profunda. As gerações precisam se comunicar. E comunicar não de qualquer jeito, mas elas precisam comunicar para se entender, avançar e impactar os ambientes onde elas estão. Talvez você está me ouvindo aqui e está vivendo exatamente esse tipo de conflito dentro da sua casa e diz assim, Carol, mas para você é fácil, porque você estuda isso, você trabalha com isso. Não pense assim, porque quando a gente começa a achar que a situação do outro é melhor do que a nossa situação, a gente está se colocando num lugar de vitimismo, de autocomiseração, e isso vai dizer muito mais sobre a sua condição do que sobre o outro. Então, reconhecer essa necessidade, reconhecer que você precisa de ajuda, quebrar o orgulho e buscar, sim, se conectar com pessoas que estão à frente nessa área especial, específico, é o que vai fazer diferença na sua vida. Então, fica aqui a minha oração e uma palavra liberada para a sua vida, que os seus relacionamentos a partir de agora possam fluir. Se você é um baby boomer, que você tenha paciência, que você busque aprender uma mentoria reversa. Suga o que você puder sugar desse jovem que talvez está te incomodando no dia a dia. Se você é um milênio, a mesma coisa. Invista na geração Z. E quando você tem a possibilidade de transbordar em pessoas, você está se afogando de repente em tanto talento. Para que isso? Seja uma pessoa que constrói sim legado, uma pessoa que aposta em pessoas, uma pessoa que não desiste das pessoas. E você, que é geração Z, daqui a pouquinho você tem a geração alfa também no mercado de trabalho. Daqui a pouquinho você tem essa geração que está vindo aí a mais digital de todos os tempos. E depois a geração beta. E eu vou voltar nesse assunto aqui, porque isso é
ser humano. Isso é humanidade. Então, eu gosto sempre de falar o seguinte: é a vida acontecendo e tá tudo bem. Agora, nós temos o poder de escolha, nós temos o poder de decidir como vamos caminhar enquanto a vida acontece. Se a gente vai ser sempre esse porco-espinho, essa pessoa que repele pessoas, ou se nos tornaremos pessoas melhores a cada dia e vamos abraçar não só as diferenças, mas também as pessoas que estão atrás e as pessoas que estão à nossa frente. Porque quando a gente caminha horizontalmente, todo mundo no mesmo espaço, a situação é muito melhor, as circunstâncias ficam muito mais leves e a fluidez do nosso chamado, do nosso propósito, a paixão por aquilo que a gente faz, ninguém segura. Elas vão ser muito maiores. Então, para fechar, fica aqui essa oração. Viva com intensidade e verdade o seu propósito, se lembrando que sim, nós precisamos de pessoas e pessoas precisam, pelo menos, respeitar pessoas. Que Deus te abençoe, nos acompanhe nas redes sociais e no sábado que vem eu te espero aqui no meu sofá, mais uma vez, no nosso Universo KG. Até lá!